Ver se agora o microfone tá funcionando. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Diga-me, por favor. O microfone está funcionando. Está funcionando. Live extra. Essa é filosófica. Essa vai doer. Ângela, tá funcionando meu microfone? Estão me vendo bem? Acredito que sim. Me ouvindo bem? Ótimo, acredito que sim também. Assunto dolorido. Segunda live do sexto dia. Eu tô aproveitando que na última semana de novembro eu vou ter prova na faculdade. Então, tudo que eu puder adiantar agora eu vou. Porque na semana de prova vocês vão ver 5 minutos a minha cara e eu vou sair correndo para estudar. Esse é um tema que dói na gente. Os irmãos importam. Só esse título, ele já dá uma incomodadinha. Então, eu não sei se vocês aqui todos têm mais de um filho, mas é uma coisa que acontece com todas as mães, que é, por algum momento, desligar do diagnóstico, né? Chega o diagnóstico, a gente se desliga de tudo que acontece na vida e com as outras pessoas e foca só na criança que tem diabetes. Então, ele começa mais uma live sobre o livro 101 Dicas para Pais de Crianças com Diabetes. Ele começa escrevendo assim: se você tem outros filhos, há grandes chances deles serem ou deles terem sido impactados pelo diagnóstico do irmão de formas que vocês nem podem imaginar. As crianças mais velhas, então, se é um irmão mais velho, quem teve o diagnóstico foi o irmão mais novo, tá? O que acontece com o irmão mais velho? Eles ficam muito, muito, muito preocupados com o impacto disso na família, tá? E com a saúde do irmão. Então, eles entendem um pouquinho mais sobre tudo o que está acontecendo e eles ficam extremamente preocupados. Acontece que nem sempre eles falam, raramente eles falam, tá? E eles percebem que você está preocupado. Então, para um filho assistir um pai ou uma mãe ansioso, preocupado, nervoso, deixa eles totalmente inseguros e desestabilizados emocionalmente. Porque os pais, querendo ou não, é a segurança dos filhos. E se um filho um pouco mais velho, que tem um pouco mais de entendimento das coisas, ele vê o pai muito nervoso e muito preocupado, aquilo deixa ele extremamente inseguro. Eles. Enfim, e eles não falam nada. Eles ficam quietos, alguns ficam mais reclamões, enfim, mas tá todo mundo sofrendo muito. Então, o ideal é que desde o início a gente tente, é difícil, colocar o irmão na jogada. Explicar para o irmão o que está acontecendo, falar da realidade mesmo, sabe? Explicar o que o irmão que tem diabetes agora vai ter que viver, o que vai mudar na família, por que é que as coisas vão mudar, essas mudanças vão ser boas para todo mundo, que o irmão também vai precisar colaborar, querendo ou não, a vida dele vai mudar. E é importante que a gente consiga ter tempo de qualidade com os outros filhos. E aí eu vou levantar um ponto muito interessante. Eu acho que eu li em algum lugar, não tenho certeza. Eu me lembro de uma vez, minha filha mais nova ter me chamado a atenção. Você passa muito mais tempo com a Vitória. É toda hora a Vitória. Leva a Vitória no médico, leva a Vitória a fazer exame, você tá toda hora com a Vitória, tudo é a Vitória, 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 toda hora você dá muito mais o seu tempo para a Vitória do que para mim. E aí eu paro para pensar, né? Porque quando isso vem de um filho, quando um filho te chama atenção, você precisa escutar. Talvez não a forma que ele falou não seja a melhor de todas, mas você pode crafunchar ali que tem alguma coisa que ele tá querendo te dizer que tá incomodando, que tá doendo. E aí eu entendi o seguinte: toda vez que eu saía com a Duda, que é a minha filha que não tem diabetes, era sempre um passeio, era sempre uma coisa agradável, era sempre uma distração, era sempre um negócio legal.
E o tempo que eu dava para a Vitória era sempre uma consulta, um exame, tinha sempre uma preocupação com o diabetes. Então, por mais que eu desse mais atenção para a Vitória, que tem diabetes, a atenção da Duda tinha muito mais qualidade, mesmo tendo menos tempo, porque não era só, ou não era nada sobre diabetes. E aí eu expliquei isso para ela, eu falei, olha, uns dias depois, né? Por mais que pareça que eu dê mais atenção para a Vitória por causa do diabetes, eu não estou dando atenção para a Vitória. A atenção que você recebe é uma atenção de mãe, é uma atenção muito mais gostosa do que a atenção que a Vitória recebe, que acaba sendo muito mais em função do diabetes. Logo que a gente teve o diagnóstico, que eu voltei para casa dos meus pais aqui em São Paulo, morava em outro lugar, estava separada, sozinha em Minas Gerais, e aí o diagnóstico surgiu e nós voltamos. Eu fui fazer terapia, voltei para minha psicóloga e ela falou: olha, o diagnóstico do diabetes é uma questão familiar, então eu não vou fazer terapia só com você, ou eu não vou fazer terapia só com a sua filha que tem diabetes, porque não é assim que funciona. Eu preciso da sua família nuclear aqui e eu vou atender a sua família. Sua família é você e suas duas filhas, então eu vou atender vocês três juntas, porque o diagnóstico agora é desse núcleo familiar. Tudo bem. Fomos, e numa das sessões foi muito engraçado. Eu não me lembro como nós chegamos nesse ponto da conversa, mas a Duda, que é a minha filha que não tem diabetes, disse que gostava de ficar doente, porque ela percebia que eu gostava mais do filho doente do que do filho que não tinha nada. Estou usando a palavra doente porque foi a palavra que ela usou, tá? Apesar da gente saber, né? Mas vocês entenderam, né? Não preciso ficar explicando aqui essa parte. Então ela disse que ela gostava muito quando ela tinha febre, quando ela ficava gripada, porque eu dava atenção para ela igual eu dava atenção para a Vitória. Gente, aquilo destruiu, aquilo me destruiu. Aquilo me destruiu. Mas assim, ó, cortou meu coração. E eu falei, realmente, é isso mesmo. E eu lembro que ela até desenvolveu uma questão com lactose, que até hoje a gente fica meio sem saber, né? Se bem que tem alguma coisa. Mas o dia que eu peguei essa menina, que não tem diabetes, e falei para ela, filha, agora nós temos que comprar para você alimentos sem lactose. Se vocês vissem a alegria dessa criança e a minha tristeza, a gente foi no supermercado, tem foto disso. O carrinho estava cheio de alimentos zero lactose e ela estava com um sorriso daqui até aqui. Porque na cabeça dela, agora, ela tinha uma questão como a irmã, então ela ganharia a minha atenção como a irmã ganha. Ô, gente, doeu, doeu, muito. E assim, até hoje, eu acho que existe Hoje elas estão com. Nessa época que eu tô contando para vocês, a Vitória tinha 5 e a Duda tinha 4. Ó, o tamanho, pititica, né? E agora elas têm 19, 20, 20, 21. E eu percebo que ainda, querendo ou não, a gente trata diferente. Claro, as crianças elas têm demandas, né? Os nossos filhos têm demandas diferentes, então eles recebem a nossa atenção de forma diferente. Equidade, lembra que nós falamos ontem? E isso é uma coisa que eu vejo muito e sempre que eu posso, eu sei que tem uma mãe que tá, duas mães que estão aqui que eu acompanho, que eu sempre falo para elas, e aí, como é que tá o seu casamento? Tá conseguindo namorar seu marido? Vocês saem sozinhos? Vocês têm os seus momentos de diversão? E os seus outros filhos? Que você nunca fala? Cadê? Esqueceu que tem outros filhos? E, gente, uma hora isso aparece, uma hora isso volta. Então, por mais que seja difícil, quando eu falei numa das lives anteriores que a gente precisa encaixar o diabetes na nossa vida, uma das coisas é não deixar as outras pessoas da família de fora. Os casamentos acabam, os filhos que não têm diabetes ficam muito bravos, ou com a mãe, ou com o irmão,
Então, por causa do meu irmão que tem diabetes, eu não posso mais comer XYZ. Por causa do meu irmão com diabetes, eu não posso mais beber XYZ. Por causa do meu irmão com diabetes, agora eu sou obrigado a estar com ele nos lugares. O irmão mais velho, de repente, a mãe faz o irmão mais velho cuidar do irmão mais novo. Então, o irmão mais velho não tem obrigação nenhuma, de cuidar do irmão mais novo com diabetes na escola, por exemplo. Ele pode ajudar? Pode. A gente vai estimular para que ele ajude? Vai. Mas o seu filho mais velho não tem obrigação de cuidar do diabetes do seu filho mais novo. Essa obrigação é sua, né? Mas acontece. Então, às vezes, o irmão que não tem diabetes, ele recebe uma carga que ele não merece, que ele não precisa, que ele já tem as coisas dele. E a gente precisa dar um jeito de se organizar com relação a isso. E fazer com que o filho que tem diabetes tenha um momento de atenção que não seja voltado para o diabetes. Então, vocês já experimentaram sair com o filho de vocês e não tocar no assunto diabetes? Vocês conseguem? Vocês não conseguem? Não conseguem, né? Não conseguem. Então, eu sei que é difícil. Mas, por exemplo, uma sugestão. Faz a ponta de dedo antes de sair, vai para o restaurante, não se fala sobre diabetes, não pergunta se ele corrigiu, você pode dar uma pequena orientação. Corrige 30 gramas de carboidrato, ou se ele é pequeno, né, e é você que faz, você só faz, sem falar nada. Deixa ele comer, curte a vida, volta para casa, sabe? Você consegue passar 2, 3, 4 horas do seu dia com o seu filho que tem diabetes, sem falar sobre diabetes, sem fazer com que tudo seja o diabetes? Você consegue dar para o teu filho com diabetes a atenção que você dá para aquele que não tem? Ou você consegue dar atenção para aquele seu filho que não tem? Às vezes está todo mundo sofrendo bullying na escola, mas você só vê o bullying do seu filho que tem diabetes. E eu estou falando sobre o diabetes, mas a gente pode colocar outras questões aqui, todas as outras questões que as crianças têm. Teu filho teve o diagnóstico de autismo. E os outros filhos, como ficam nisso? Com todas as terapias, com todas as coisas extras? Será que os seus outros filhos, por mais que eles não tenham uma necessidade diferenciada, será que eles não precisam de você também? Será que a gente está conseguindo? Nossa, é tudo no colo da mãe, né? A gente não escolheu ter filho. Então, tudo isso faz parte da maternidade. Então, a gente vai ter que tentar acolher da melhor forma possível todas as necessidades dos nossos filhos, garantindo equidade, que cada um tenha aquilo que necessita na sua particularidade. Então, convida o seu filho que não tem diabetes para sair, passe um tempo sozinho com ele, converse com ele, pergunta como é que tá a vida, se ele precisa de alguma coisa, se ele tem algum medo em relação ao diabetes e ao irmão, se ele tem alguma reclamação, se ele tem alguma sugestão, envolve o seu filho na dinâmica. Não, você não precisa obrigar ele a ir ao médico, você não precisa obrigar ele a ir nas associações de diabetes, não, ele precisa participar, lembra? Tudo junto. Então é isso, casamentos acabam, mães perdem os seus filhos, porque a gente entra numa bolha do diabetes e é só o nosso filho com diabetes e tudo acaba. Acaba casamento, os filhos ficam putos, eles começam a brigar um contra os outros. Então, como será que nós, em meio a toda essa demanda, dessas infinitas milhões de coisas que a gente tem para organizar, como é que a gente vai conseguir dar uma atenção de qualidade para o filho que não tem diabetes? E dar uma atenção para o filho que tem diabetes que não seja só sobre o diabetes. Vai fazer um bem danado, gente, para todo mundo, inclusive para vocês. Certo? Beijo, nem doeu, vai.